Oh, glória. Mateus 14, 22 ao 33 que eu falei. Diz assim, amados. O título é Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com ele. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O glória. Boa esta palavra, né, amados? Aleluia. Tem texto que eu gosto de ler o contexto dele mais extensamente para a gente entender um pouquinho o que ele quer passar para nós. Oh, glória. Queridos, eu gosto de adorar e de me alegrar. Independente. Está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso? Não, mas Jesus está aqui. E o que não está bem vai ficar bem. O que precisa melhorar vai melhorar. Porque o maior é aquele que está comigo e contigo. Queridos, lemos um texto assim muito gostoso, muito que soa tão bom aos nossos ouvidos, que fala que Jesus, ele andou sobre as águas, né? Porque temos que entender, meus amados, que Jesus, ele não é natural, ele é sobrenatural. E as pessoas querem naturalizar tudo, mas tem horas que Jesus vai agir na minha e na tua vida sobrenaturalmente. Ou seja, não vai ter explicação, ele só vai operar, ele só vai fazer, acabou. Até porque Jesus não precisa dar explicação para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para ninguém, porque ele é soberano. Quando ele quer fazer, quando ele quer chegar do jeito dele, ele chega e pronto. Queridos, alguns capítulos antes, capítulo
Porque eu vou orar à parte, ou seja, eu quero ficar só. Eu preciso de um momento para ficar só. Tem momentos que você tem que estar só. Não é só de solitário, não é só de solidão. É momento só com Deus. É momento para que você venha buscar a presença de Deus para a sua vida, para você se fortalecer. Queridos, só quem nos fortalece é Deus. Tem pessoas que estão ao nosso lado que até gostam de nós, que nos conversa, que nos dá uma palavra amiga, porque nem todo mundo que está ao nosso lado é mau. Tem pessoas que realmente a gente, mas eles não podem fazer por você o que Deus pode. Eles não podem te dar graça, te dar força, te renovar, fazer você levantar a tua cabeça como Deus pode. E Jesus, ele queria um tempo com Deus. E Jesus, ele chama o discípulo e diz assim, ó, vamos porque eu vou ficar abaixo, eu preciso orar. E Jesus, ele foi orar, foi ser renovado por Deus, né? Foi chorar o nome de João. E Jesus ficou aquele tempo, e a Bíblia diz que quando já foi à tardinha, quando já tinha passado um bom tempo, na verdade já tinha passado uma noite, porque a Bíblia diz que foi na quarta vigília da noite, que o discípulo já estava em meio mar, quando de repente o barco começou a tombar em meio às ondas. O vento começou a balançar no meio daquelas águas. E o povo de Deus, o discípulo, estava lá no barco. Só que a Bíblia diz, meus amados, que Jesus ele não estava no barco porque ele estava em terra. Só que Jesus, ele viu. Ele não estava no barco ainda, mas ele viu tudo que estava acontecendo. Glória a Deus. E eu estava analisando o Senhor na outra situação, onde aconteceu algo parecido. O Senhor estava lá no barco. O negócio foi forte, teve tempestade, teve luta, teve prova, teve dificuldade, teve levante, mas o Senhor estava lá dentro do barco. Então a confiança era mais. Porque ele estava lá, então você sacudir ele acordou. Só que agora o negócio foi diferente. O barco estava no meio do mar, o vento estava soprando o barco e o vento era contrário. Oh, glórias a Deus. E quantas vezes acontece isso, né, queridos? Quantas vezes a gente está numa situação onde o vento é contrário? E o que é o vento contrário? Imagina uma pessoa no mar, remando em uma direção. Só que a direção que ela está remando, o vento está batendo contra ela. Então ela rema para frente, mas o vento está lançando ela para trás. E ela não está conseguindo chegar aonde ela quer, porque tem algo que está impedindo dela chegar, né? A contrariedade. E o discípulo que eles eram experientes em mar, mas eles não estavam conseguindo. Só que a Bíblia diz que houve um diferencial ali, porque Jesus ele não estava lá no barco, mas Jesus ele viu. Glória a Deus, aleluia. E às vezes você está passando algum momento difícil, o vento está contrário, e a gente até pensa, será que Jesus está vendo isso? Porque você olha para o barco e a gente percebe que Jesus ele não está no barco. Será que Jesus está me vendo? Será que Jesus esqueceu que eu estou no meio desse mar? Será que Jesus não está vendo essa prova? Será que Jesus não está vendo essa luta que eu estou passando? Quem é Jesus? Oh, glória a Deus. Jesus está vendo tudo. A Bíblia diz, irmãos, que ele viu tudo. E ele viu que os discípulos já estavam cansados. Então aquele negócio já te tempinho aquela luta. Você está entendendo? Ele deixou o povo cansado. Quando o vento estiver contrário à sua vida, para de remar. Não se fadiga não. Você não vai conseguir sozinha. Você não vai conseguir sozinho não. Você precisa da ajuda do mestre. Você precisa receber a visitação dele no teu barco. Porque ele pode não estar no barco agora, mas ele vai entrar no seu barco. Ele vai entrar nessa peleja. O vento contrário vai ter que parar. E você vai ter que chegar no lugar que ele quer. A tua situação vai ter que chegar onde o Senhor quer, queridos. Sabe por quê? Porque quando ele vê, não é mais você que vê uma situação não pode fazer nada. Quando Jesus ele vê uma situação
Jesus para fazer isso por mim e por você. Ele não nadou para chegar até lá, não. Ele andou como se ele estivesse em terra firme. Só que, queridos, era quase de madrugada. Entre 3 e 6 da manhã aproximadamente. Estava tudo bem escuro ainda. E os discípulos se apavoraram. Eles conheciam Jesus. Só que o negócio estava muito turbado ali. Você sabia que às vezes Jesus está chegando, caramba, e assumindo e capso, na minha tua situação. E às vezes o negócio está tão apertado que você não percebe que é Jesus chegando. Porque Jesus estava chegando para resolver, mas eles não estavam acreditando que era Jesus. Eles olharam, mas eles se assustaram e disseram: isso aqui é um fantasma. Eles ficaram apavorados de medo, queridos. Porque Jesus chegou, sabe como? De uma forma inusitada, de uma forma diferente do que eles estavam esperando se Jesus fosse vir. Talvez Jesus para eles, Jesus pegava um barco, mas um barco para chegar até eles. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele chega como ele quer. Não tem limite, não tem, como é que eu posso dizer? Não tem regra. Não existe uma regra para Jesus chegar na minha tua vida para resolver algo. Você está entendendo? Às vezes a gente diz assim: Senhor vai chegar por aqui. Eu acredito que Deus vai fazer assim. Você não acredita nada, você não sabe como ele vai chegar. O que importa é que ele vai chegar. A gente tem que parar de questionar. O povo ficou todo com medo. O povo ficou todo como se fosse um fantasma, mas é um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: sou eu. E tem aí quem duvidasse da voz de Deus. A situação não estava bonita, não. Eles não conseguiram nem ouvir a voz de Deus. Alguém que andava com o Senhor o tempo todo. Alguém que orava, que buscava. Alguém que se consagrava no momento que ainda estava perdão. Não conseguiu nem identificar a voz de Deus. Porque Jesus, eles não conseguiram ver direito cada aquele tempo. Mas Jesus falou: sou eu. E ele disse: se és tu, então me manda ter contigo aí. Fez prova com Deus. Mas Deus, ele conhece a minha você, ele sabe que tem hora que a gente faz prova mesmo. E ele não está aqui questionando porque, aleluia, ele falou: eu quero ter, eu quero saber, não. Ele disse: então você vem. Eu quero andar também sobre as águas. Se é o Senhor, eu também quero andar ali sobre as águas. E Jesus disse: então você venha. E a Bíblia diz que Pedro, queridos, na verdade eu acho Pedro até corajoso. Se você parar para analisar, né? Apesar de todo o contexto que a gente vai continuar meditando, você para analisar, né? Ele tem coragem. Quando ele ouviu dizer: então vem, ele teve coragem de tirar o pé do barco, em meio àquele mar turbulento, em meio àquele vento. Será que Jesus faz para o motivo bem? Será que a gente ia sair do barco e botar o pé? Você está entendendo? Às vezes as pessoas até acreditam Pedro, dizer que ele caiu em algum momento, mas só que ele pelo menos ele tentou, igreja. Ele consegue que tentar também. A situação pode estar apertada, mas se você está ouvindo a voz de Jesus dizendo: vem, vai. Jesus está dizendo: eu estou chegando. Eu estou chegando para resolver. Não é como você pensa que eu estou chegando, mas eu vou chegar. Às vezes você está esperando o Senhor pela direita, ele vai vir pela esquerda. Às vezes você está esperando o Senhor pela retaguarda, ele vai vir pela sua frente. Mas não importa, o que importa é que ele vai resolver a situação. Não importa, queridos. Eu não sei qual é a tua situação. Quem sabe é Deus. Não sei o que você está querendo. Às vezes a gente quer que Deus abra uma porta aqui e deixe abrir a outra cá. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor. Deus queria, querido, surpreender aquele povo. Deus é tão maravilhoso, tão imprevisível, e ainda consegue me surpreender. Porque Ele é tremendo. Você acredita que Deus ainda vai te surpreender? Você acredita que Deus ainda vai chegar de um jeito que Ele vai surpreender você? Que na hora você vai ficar até assim: meu Deus, o que é isso? Mas quando você vê o mestre chegando, você vai ver que quando ele entrar, quando ele chegar, o negócio vai melhorar. Que quando ele chegar, as
impossível a situação permanecer igual. Quando Jesus se aproxima, o negócio começa. Eu imagino até que o vento até apertou, viu, queridos? Porque quando Jesus se aproxima para o chão, então parece que o negócio fica mais turbulento. Parece que a prova aperta, parece que a gente diz, meu Deus, agora é que acabou. Agora é que pra mim não dá mais, porque agora é que... Aí Jesus diz, é porque eu estou chegando. É porque eu estou chegando. E o vento está sobrando para ver se tu para. O vento está turbulento para ver se tu desiste de mensagem, orar, consagrar, anunciar, para ver se tu desiste de qualquer coisa de congregar. O vento está sobrando assim, você sentiu o vento sobrando mais forte, meu filho. Não chora não. Começa a dar glória. Começa a dar aleluia, porque depois do vento Jesus disse, eu estou aqui. Calma, André, sua nega. Depois do vento Jesus disse, eu cheguei. Calma, André. O vento pode estar forte, mas Jesus ele é mais forte do que o vento, meu Deus. Que profundo é esse? Caramba, o negócio vai estar apertando, mas Jesus ele é maior e ele desaperta. Ele chega. Aleluia. Uma coisa eu sei, ele chega. O negócio não estava fácil não. O negócio não estava fácil não. Até o negócio aperta na família mesmo. Eu lembro da família que o vento guarda soprar, porque quer mexer no emocional da gente. Porque quando mexe com a família, mexe no emocional, queridos. E não tem nada pior do que relacionar. Não tem nada pior do que quando mexe no emocional, no coração. Aí Jesus está dizendo, eu estou chegando. Eu vou mudar esse negócio aí. Eu vou tocar a gente aí. Mas você não sabe como é que eu estou chegando, mas eu estou chegando. Eu estou mudando. O vento é só mais forte, viu? É porque eu estou chegando. E eu estou chegando sobre as águas. Eu não estou chegando por terra, não. Eu não estou chegando por aí, o Senhor não vai fazer assim, não. Não é como tu quer, não. Mas eu estou chegando. Aleluia. E você vai glorificar. Você vai testemunhar, queridos. Quando Pedro ele coloca o pé, ele está andando um pouquinho sobre as águas. Porque ele começa a olhar o mestre lá na frente, coisa linda, que visão linda. Ele começa a ver Jesus lá em pé, ele sobre as águas. Eita, Deus maravilhoso, que visão linda. E aquele negócio vem só porque a Bíblia diz que o vento só pode soprar quando Jesus ele foi entrando no barco. Então o negócio está dando turbulento. Mas ele começou a ver Jesus. Ele começou a ver Jesus, então ali vai ter uma coragem. Só que a Bíblia diz que aí o vento apertou. E a Bíblia diz que Pedro olhou para o vento. Ele disse, vai pensar. Aí ele olhou para o vento, querido. Quando olha para o vento, ele começa a afundar. Você está entendendo o mistério? Você está entendendo que quando a gente presta atenção no vento, a gente não se importa. Porque o vento é para tomar, o vento é para... Não é fraco, não. Às vezes, é mesmo para você ir para o chão, para você desistir. Às vezes o vento é só para a família, queridos. É por isso que a gente tem que cuidar. O negócio pode estar, não está 100% perfeito, mas a gente continua orando. A gente continua orando. Porque a gente sabe que Deus, Ele vai fazer a obra. Deus, Ele vai fazer a obra, meus irmãos. Eu não tenho dúvida. Quando Jesus ele olha para Pedro, Pedro está afundando. Porque ele olhou para o vento forte. Eu não estou aqui criticando, o vento é forte mesmo. Mas eu estou dizendo que quando ele pode olhar para o Senhor, as coisas começam a afundar, as coisas começam a piorar para Pedro. Porque o vento mexeu com ele. E às vezes o vento mexe comigo, com você. O vento é o quê? A prova, a luta, a dificuldade, a situação que às vezes você enfrenta dia a dia, às vezes ano a ano, ou mês a mês, eu não sei quanto tempo você está enfrentando algo, mas o que eu sei é que Jesus ele manda te falar que Ele está chegando. Ele está chegando para resolver a sua vida, mas não espere que vai ser do seu jeito, não. Espere que vai ser do jeito de Deus. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer, vai ter surpresa. Meu Deus, vai ter surpresa sim. Aleluia. Oh, glória. Não vai demorar não, eu estou sentindo aqui. Aleluia. Não vai demorar não. Veja bem, meus amados. A Bíblia diz que Jesus ele disse assim, quando ele grita, porque não é bom nem nada.
Quando ele foi na negócio apertado, quando ele estava afundando, ele vinha assim, ó, clamou. Olha o segredo aí. Quando você perceber que tuas forças não estão dando mais, começa a clamar. Começa a dizer, Senhor, me segura porque eu estou afundando. Esse negócio não está dando mais, pai. Para mim agora acabou nada. Jesus chegou por frente, segurando a tua mão, te levantando, cabrão, para você continuar andando sobre as águas. Ninguém vai entender nada, mas Jesus está segurando as tuas mãos para que você ande com ele nessa situação. Ele está andando da tua situação, do teu filho, da tua prova. Você está entendendo? Porque o negócio é assim. Jesus chega, né? Da melhor forma. Aleluia, Jesus. Com plena autoridade. Porque toda autoridade está em Jesus. Aleluia. Toda autoridade, todo controle está em Jesus. Você está entendendo? Você só está aqui hoje por causa dele. E você só formou por causa dele. Ah, mas o dia não foi tão legal, ou assim, assado. Mas você está aqui por causa dele. Aleluia. Você podia estar bem pior. O negócio podia estar pior, mas você está aqui por causa dele. Você está de pé por causa dele. As coisas vão começar a mudar na sua vida por causa dele. Ele vai abrir a porta por causa dele. Deus vai fazer a obra por causa dele, queridos. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você acredite que essa palavra é para você. Porque o Deus que anda por cima do mar, ele está aqui também. Glória a Deus. Aleluia. Ele é sobrenatural. E tem gente que ainda não crê que Deus é Deus de mistério. Eu creio em tudo por mim, ele é tudo de mistério. Porque andar sobre as águas não é para qualquer um, não. Tem que ser um negócio, né, queridos? Aleluia. E ele fica assim, por que você pediu o café, Pedro? Como quem diz assim, eu dei a ordem, eu estou aqui de você, Pedro. E a Bíblia diz, quando ele põe o pé no barco, o vento passou. O negócio foi para tombar mesmo, foi para destruir, foi para acabar com o povo. Mas quando ele entrou no barco, tudo passou. Pode até parecer que você está sozinho hoje. Você está sozinho em alguma situação. Mas Jesus, ele está vendo. E quando Jesus ele vê, ele faz alguma coisa. Aleluia. Quando Jesus ele vê, não importa qual é a situação, queridos. Às vezes o que eu acho que é um negócio apertado demais para mim, você pode não achar. Às vezes o que você acha que é tão apertado, mas Deus ele te conhece. Ele sabe aonde você suporta e o que você não suporta. Ele sabe quando você está afundando, naufragando e ele precisa segurar na sua mão. Agora eu quero que você clame a ele, que você diga, Senhor, me ajuda porque eu estou afundando. Me ajuda porque esse mar está balançando demais, parece que eu não vou suportar. Aí Jesus diz, você vai suportar porque eu cheguei. Eu estou no meio, carabandai, a sua e andegando. Eu estou no meio, eu estou no meio, eu estou entrando no seu barco. E quando eu entro no barco, tudo tem que mudar. Quando eu entro no barco, o vento tem que parar. As águas turbulentas têm que ficar calmas. Oh, glória. Só pela presença dele, ele bota o pé no barco. As coisas melhoraram. Grande é o meu poder. E engraçado que os discípulos andavam com ele o tempo todo e ainda chegou uma hora que eles não entenderam nada que estava acontecendo. Isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes acontece uma situação que você pode dizer, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, mas Jesus não quer saber, Jesus está resolvendo. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas Jesus está chegando. Senhor, eu não estou entendendo nada, Ele está chegando e é sobre as águas. Ele não está vindo por terra, ele está vindo pelo barco, Ele está vindo de uma maneira diferente. E para mim não importa, o que importa é Ele chegar. O que importa é Ele me surpreender. E Jesus ele vai surpreender você. Você acredita? Você acredita que Deus ele vai chegar na tua situação para resolver? Glória a Deus. Que você pode até não estar vendo Ele agora, mas Ele está te vendo. Porque você não estava vendo Jesus no meio da turbulência. Quem aí às vezes vê Jesus? Às vezes tem dificuldade até para orar quando o vento está forte, mas não desiste não. O vento está contrário, batendo, mas não desiste não. Porque o segredo é você permanecer
na presença. Louvado seja Deus. Porque na presença vai ter solução. Na presença vai ter uma recompensa. Porque nada, querido. Você já ouviu isso? Nada é gostoso. É gostoso ouvir. Nada para Deus é impossível. Você está achando que Deus não vai fazer na sua vida? O Deus que anda por cima das águas. O Deus que abriu o mar como passar, queridos. O Deus que colocou o sol, uma bola de fogo e ele não cai para canto nenhum. Você acha que é dificuldade para Deus fazer contigo? Você acha que é dificuldade ele te sustenta? Quantas vezes na mão nossa para você não vir aqui, mas Jesus te livrou. Deus está no controle da sua vida. Deus está no comando. Eu dei a sua descanso. Descanse. Que você vai ver a coisa mais linda acontecendo. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. E não vai demorar. Tem coisa que é pra ontem. Tem gente aqui que vai ter que contar. Ei, não esquece. Quando Deus fazia a boca. Abra a boca e diga assim: Jesus chegou. Eu até pensei que eu não ia suportar. Eu pensei até que ia chorar. Eu pensei até que ia ter luto. Mas eu estou lhe dizendo aqui: não vai ter luto nada. Tu não vai não. Tu vai fazer festa. Tu vai fazer festa de glorificação a Deus ainda. Tu vai ter que celebrar o que Deus vai fazer. Porque Deus vai agir no sobrenatural mesmo. Você não vai nem entender, mas você vai receber o que Deus vai fazer. Aleluia. Você acredita nessa palavra? Você acredita que Jesus vai te surpreender ainda? Porque eu estou acreditando nisso. Ah, se Deus falar comigo e tem uma surpresa, eu estou me preparando para receber. Então se prepara. Porque o inimigo quer que você fique abatida. Que você pense que não vai ter mais jeito, que o negócio está. Pare com isso. Levanta a tua cabeça. Independente da situação que tu passou, Deus está te sustentando para você chegar no lugar certo. Porque quando Deus entrou no barco, quando Jesus entrou no barco, o povo teve que chegar no lugar certo. E quando chegou no outro lugar, foi enfermo curado, foi gente que levantou de cadeira de roda, foi gente que começou a enxergar. Deus fez uma obra linda. Deus vai fazer na sua vida também. Você acredita? Porque a gente fica olhando e acha que Deus vai fazer na vida do outro. Porque Deus fez na vida de fulano, de ciclano, Deus salvou, libertou, abriu porta, curou, mas na minha e na sua também. Na hora certa, no tempo certo, eu quero que você permaneça na presença. Que Deus vai te dar vitória, amém, amados? Até que o Senhor me ajudou e eu senti Deus falando aqui pela graça que Deus ele tem surpresa preparada para a igreja dele. E essa surpresa, queridos, vai alegrar o seu coração. Você está entendendo? Vai alegrar o teu coração. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus, a vida de cada irmão. E que o Espírito Santo de Deus continue operando na minha e na sua vida. Não esqueça de contar quando Deus ele fizer a hora, porque eu estou preparando para contar um negócio aqui muito em breve.